Olá, estudante. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Contabilidade aplicada ao setor público. A nossa web aula, ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Então, ela se torna uma oportunidade não só de melhorar nosso conhecimento, mas também uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Contudo, nós entendemos que nesta modalidade de educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento. E, como tal, ele pode definir o melhor espaço e o melhor horário para ele fazer o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós vamos gravar essa web aula e vamos disponibilizá-la no ambiente virtual de aprendizagem. Assim você poderá assistir quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente aquela figurinha do balão de quadrinhos que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Quero agradecer quem pôde estar aqui comigo hoje e também aqueles que irão participar em web futura. Na nossa proposta de hoje, nós trazemos um tema que é alinhado não somente à contabilidade, mas também à administração pública. Então, nós vamos falar sobre princípios, né? Quando falamos em princípios, o que que nos vem à mente? Princípio é tudo aquilo que vem antes, né? Tudo aquilo que vai orientar no que virá depois. Então, na administração pública, nós temos os princípios da administração. Esses princípios foram previstos na própria Constituição Federal e servem para nortear as ações dos servidores públicos, dos empregados públicos e dos gestores públicos. Servem como salvaguarda para que as ações das pessoas que atuam junto à administração pública estejam resguardadas naquilo que, né, vai ao encontro do que é bom, do que é o do bem, evitando assim que haja ações ilícitas, hajam ações que não são condizentes com a administração pública. Então, os princípios sempre irão nortear as ações das pessoas que virão a trabalhar, executar suas ações junto à administração pública, ok? Então, é muito importante que vocês prestem bastante atenção nesses princípios. São princípios, de uma configuração de um entendimento fácil, né? Eles são harmônicos entre si, então eles não concorrem, e ao mesmo tempo eles têm um elo de ligação. Vocês vão perceber isso no decorrer da nossa aula de hoje. Então, esses princípios da administração pública, né, eles atendem pela sigla LIMP. Por que LIMP, né? Porque se você pegar todas as iniciais desses princípios, desses cinco princípios, eles irão formar os princípios da administração pública. Então, nós temos aqui a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Para compreender o campo da nossa administração pública, e quando eu falo administração pública, ela pega tanto a administração direta, que seriam os entes federativos, como Estado, município, Distrito Federal e União, bem como a administração indireta, que já entra aí as fundações, as autarquias, as empresas públicas, que também recebem recursos públicos, tá? Então, nesse sentido, é primordial conhecer esses princípios administrativos, conhecidos como LIMP, e que orientam as atividades dentro da administração pública, seja ela da administração direta ou da administração indireta. Então, LIMP nada mais é que princípios da administração pública, sendo eles legalidade, a letra L, a letra I, impessoalidade, letra M, moralidade, letra P, publicidade e letra E,
eficiência. Vamos ao nosso próximo slide. Então, princípios. Princípios da administração pública, princípios administrativos, eles são uma garantia do profissionalismo por parte dos servidores e que os serviços prestados atendam ao interesse público. Também seria um princípio, né, bem importante na administração pública, porque tudo que é, realizado na administração pública deve de ir ao encontro ao, né, aos interesses da sociedade, aos interesses públicos. E esses princípios, eles foram, né, determinados pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37. E o que que diz esse artigo? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, está estabelecido na nossa Carta Magna, está estabelecido na nossa Constituição Federal, né? Esses princípios que nortearão, né, os atos dos servidores, dos gestores públicos e que atendem pela essa sigla LIMP. Tá? Então, falou de LIMP, está falando de princípios administrativos da administração pública. É, esses princípios eles estão envoltos de toda a seara de ações. E esse princípio que vem em primeiro lugar, ele é um princípio de extrema importância. Por quê? Porque na administração pública, tudo gira em torno de lei, né? Então, o princípio da legalidade, ele nada mais é que o cumprimento da lei. Basicamente, ele rege que eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja inscrito na lei. Então, pelo princípio da legalidade, existem ações que eu devo executar de acordo com a legislação e eu também não posso deixar de executar de acordo com a legislação. Então, o princípio da legalidade trata-se da valorização da lei acima dos interesses privados. Então, não é a minha vontade, é a vontade legal. Ou seja, né, a administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis, fazendo com que a atuação do executivo, que seria um poder, concretize somente a vontade geral dos cidadãos e cidadãs, ou seja, o princípio da legalidade vai contra um comportamento personalista. Eu não posso imprimir a minha vontade. Se não estiver na lei, eu não poderei fazer. E se estiver na lei, eu não poderei deixar de fazer. Então, não posso ter um comportamento personalista, não posso ter favoritismo, entre outras práticas consideradas ilegais, ou seja, aquilo que não está na lei. A ideia é valorizar a cidadania e o interesse coletivo. Tá? Então, o princípio da legalidade, ele é de extrema importância, porque muitas vezes existe a vontade de realizar uma ação, a vontade de executar alguma coisa por parte do gestor, mas ele precisa, primeiramente, verificar se a legislação permite. Porque se a legislação não permitir, não poderá ser realizado. Tá? Então, o princípio da legalidade, ele vai muito sobre salvaguardar as ações, tanto dos gestores quanto dos servidores, e também trazer um pouco de condução às ações realizadas no próprio trabalho, né? Então, nós temos aqui uma legislação que vai orientar a contabilidade na administração pública, nós temos uma legislação que vai orientar como realizar compras na administração pública, nós temos legislação que vai, né, reger
a fiscalização na administração pública. Então, o princípio da legalidade, ele vai estar presente em todos os momentos da administração pública. Além disso, é importante ressaltar que a atividade de todos os agentes públicos, desde o maior, né, agente público, como presidente da República, até os servidores municipais, estão submetidos à obediência do cumprimento e à prática das leis. Então, não há de se falar em falta de legalidade. Corre e, se ocorrer, deverá ser denunciado, né, e existem sanções para poder coibir essas ações. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele traz o seguinte, que dentro da administração pública não pode ter tratamento diferente. Então, o tratamento deve ser igualitário. Você não pode nem beneficiar e nem discriminar quem quer que seja que esteja buscando o serviço público. Então, o princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar de todos sem discriminações, né? Então, divergências, convergências políticas e ideológicas, simpatias ou desavenças pessoais não podem interferir no tratamento por parte dos servidores públicos. Nesse sentido, o próprio texto legislativo assegura que o ingresso em cargos e funções administrativas depende primordialmente de concursos públicos, que é uma forma também de assegurar a impessoalidade e a igualdade por parte dos concorrentes. Aí vocês devem estar pensando, professor, mas existem os servidores públicos que entram de forma indicativa, né? Que são os comissionados. Sim, existe aí essa vertente, né? Mas, pelo próprio princípio da impessoalidade, eles não podem estar sobre a hierarquia direta afeto a essa pessoa, se tiver parentesco, tá? Porque aí poderia ser um crime de nepotismo, tá? Então, não pode haver essa hierarquia direta de uma pessoa que foi dentro da administração pública de forma comissionada e estar sobre a chefia, sobre a liderança deste parente próximo. O artigo 5º da legislação também, ele diz o seguinte, ele diz que todos são iguais perante a lei. Olha o princípio da legalidade aí de novo, né? Mas o princípio da impessoalidade vem para reforçar essa ideia no âmbito da administração pública. Então, quando nós falamos da Constituição Federal, ela tem uma parte muito social, ela tem uma parte que é voltada para a administração pública. Então, assim como o artigo 5º garante que todos são iguais perante a lei, o artigo 37 ele já vai determinar orientações por meio de princípios para a atuação na administração pública. E isso é muito importante. Então, prosseguindo aqui na nossa web de hoje, nós temos o princípio da moralidade. Então, já falamos do princípio da legalidade, onde eu não posso nem deixar de fazer e nem fazer aquilo que está inscrito em lei. Então, é muito importante, né, o princípio da legalidade, que é o cumprimento da lei. O princípio da impessoalidade, que é tratar a todos sem discriminação, de modo igualitário. Tá? E quando eu falo de igualitário, eu estou falando de isonomia, porque eu também não posso tratar igual os diferentes e nem diferente os iguais, tá? Então, eu tenho que ter esse princípio isonômico também. E o princípio da moralidade, ele vai ao encontro da ética, da moral, daquilo que é o bem, né? Então, são princípios éticos estabelecidos pela própria lei, tá? E aí o princípio da legalidade aparecendo de novo. Então, os princípios, só repetindo aqui, eles são harmônicos e não concorrem entre si. Há um elo de ligação entre todos eles. Então, o princípio da moralidade obriga, né? Obriga, isso é uma obrigação de todos os agentes públicos a atuarem em conformidade
com os princípios éticos morais, tá? A moral, ela deriva da própria, a ética, ela deriva da própria moral, né? A ética, ela é a própria prática da moral, ela é a configuração escrita daquilo que é moral. O moral é você adquire pelo grupo. A ética é a configuração prática dessa moral. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos pelo descumprimento, né, ou por outra ação que prejudique a sociedade, não poderá ser realizado. Por quê? Porque ele vai contra a ética e contra a moral. E nós temos aqui legislações que visam garantir, né, as ações morais, legais e éticas, como a Lei 101 de 2000, que é a lei conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe sanções, né, limites e imposições para os gestores públicos. Então, é só um exemplo de como o princípio da moral, ele pode ser punido por meio de lei. Então, é importante, muito importante, levar em consideração que esse princípio da moralidade não se refere exatamente à moral comum, né? Porque a moral, ela muda conforme a cultura, e conforme o período, conforme a época, tá? Agora, a ética, né, que deriva desses valores morais, é que está imbuída nessa moral, que seria uma moral legal, tá? Que coaduna com a legalidade, com a legislação. E também, né, as normas jurídicas. Ainda assim, toda ofensa moral social que esteja associada a alguma determinação jurídica, né, também será considerada uma ofensa ao princípio da moralidade. Então, não é somente aquilo que esteja na legislação, mas se for concluído que também há uma ofensa na sociedade, também será punida. Publicidade. Então, o princípio da publicidade, ele define a prestação de contas à população. Então, tudo aquilo que é realizado na administração pública, né? Porque a legislação pública, hoje, a ordenação dela é de quem, né? Do gestor público, que é eleito democraticamente, né? Então, democrata, né? Poder deriva do povo e deve voltar ao povo. Então, tudo aquilo que é realizado na administração pública deve, de alguma forma, ser prestado contas para a sociedade. Então, o princípio da administração garante a transparência na administração pública, o princípio da publicidade. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, o poder pertence ao povo e este tem o dever de fiscalizar. Assim, não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informações por parte do poder público. É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizarem dados e informações, alguns em tempo real, a fim de honrar a prestação de contas. Tá? Então, essa prestação de contas ela é sempre voltada para a sociedade, para que possa acompanhar, seja as licitações, seja as despesas públicas, a receita pública. Tudo isso deve ser disponibilizado no sítio eletrônico, né? Seja do município, seja do estado, né? Ou da própria União. O sigilo, neste caso, é a exceção. Por que o sigilo é a exceção? Porque existem casos, né, que existem dados sensíveis. Esses dados sensíveis são protegidos pela própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tá? Ademais, nós temos a Lei da Transparência Pública, nós também temos a Lei de Acesso à Informação, que são legislações que vieram aí em complementação para poder garantir o princípio da publicidade, ok? Então, nós temos aqui, como já estudado até em matérias anteriores, por exemplo, a Lei 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, que vem para contemplar e regulamentar o direito de acesso à informação por parte de todos os cidadãos e cidadãs. Então,
por esta lei, você pode solicitar algumas informações da administração pública que tem um prazo, né, para dar uma devolutiva a todos da sociedade. Nós temos a lei da transparência. A lei da transparência, ela traz informação contábil financeira, então a lei da transparência ela tem esse intuito de trazer a informação contábil financeira em tempo real. Então lá vocês vão ter informação sobre despesa, sobre receita, aquilo que foi empenhado, que é a primeira fase da despesa, enfim, liquidado e pago, que seriam as outras fases. Então, seria garantir a prestação de contas à sociedade. E chegamos aí ao último princípio da administração pública, que é o princípio da eficiência, né? Que ele versa sobre o quê? A boa gestão dos recursos públicos, mas não somente também a boa gestão dos serviços públicos, mas também a qualidade da execução desses serviços públicos, né? Então, esse princípio ele se resume sobre o conceito da boa administração, sem ferir o princípio da legalidade, tá? Então, de forma harmônica com aquilo que é legal, estando dentro da lei, é dever do servidor público atuar a fim de oferecer o melhor serviço possível, preservando os recursos públicos. Então, tem que haver economicidade, tem que haver planejamento para que essa eficiência seja realizada, né? Seja conseguida. Ou seja, a administração pública deve sempre priorizar a execução dos serviços com ótima qualidade, respeitando assim os princípios administrativos e fazendo o uso correto do orçamento público, evitando desperdícios e, né, atingindo a qualidade deste mesmo serviço. Tá? Então, o princípio da eficiência, assim como os outros princípios, eles estão de modo a trazer qualidade para a administração pública e nortear, evitando que hajam ações contrárias àquilo que é preconizado como bom na administração pública. Tá? Então, nós falamos para vocês de todos os princípios da administração pública. Agora eu tenho um resuminho aqui para vocês desses 5 princípios que atendem pela sigla LIMP. Olha lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pegando aí as iniciais, forma a sigla LIMP. O princípio da legalidade é a atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos, ou seja, os interesses da sociedade, o interesse público, acima dos interesses privados. Tá? Então, não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja na lei. Princípio da impessoalidade, tratamento igual a todos, sejam cidadãos ou cidadãs, atuação sem favoritismo, sem autopropaganda por parte dos servidores. Então, tratar a todos de forma econômica e igualitária. Princípio da moralidade, é a preservação ética da moral nos termos da lei, em todas as ações por parte dos agentes públicos. Então, essa ética, ela está de acordo com a norma jurídica. Então, a moral, ela vai ao encontro também da norma jurídica. Publicidade, priorização da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvem os recursos públicos e a qualidade do serviço público. Também nós temos aqui, né, o princípio da eficiência, que diz o seguinte: execução dos serviços públicos devem ser realizados com qualidade, respeitando também o orçamento público para que não haja desperdícios. E nós chegamos ao final da nossa web de hoje. A nossa proposta é sempre trazermos uma aula de até 20 minutos para que possa complementar as aulas que já estão disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. E também, caso haja dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, tá? Como eu disse no início da nossa web aula, esta web foi gravada, será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder, tá? Por hora, deixo meus votos de gratidão a vocês que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo para assistir essa web aula. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Até mais.